Você já está acostumado no Ligados à Tomada a acompanhar entrevistas com jornalistas, pilotos, empresários. Dessa vez eu trago um cara que navega em todo esse universo, Beto Juliano, da Hub Lub. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Alex. Obrigado pelo convite. Olá a todos. Eu acho que é um pouco disso, né? O Beto, ele cuida de eventos, de patrocínios, é aquele cara que o piloto fica batendo na porta para pedir até um apoio e hoje também muito grande em eventos, é isso, né? Hoje a agência atua na parte de eventos, né? E eu cuido mais da parte de marketing esportivo, né? Principalmente agora em 2025, a gente começou vir mais para essa área, né? A gente sempre teve nessa área dos esportes, né? Mas a gente começou a voltar realmente a atuar e basicamente na parte de automobilismo mesmo. A gente se conhece da pista, eu acho que 2002, 2003, quando eu fazia até assessoria na verdade, para Texaco, junto com o piloto Chico Serra, equipe de Washington Bezerra, né? Uma época muito boa. E de lá para cá, né, vamos falar aí, tem 23 anos. O que mudou no marketing esportivo? Continua aquela mesma euforia de empresas? Porque eu vejo hoje muitos laboratórios, principalmente na Stock Car, que eu acho que é a categoria que faz melhor essa ativação, né, que faz melhor essa participação, na verdade, de patrocínios nas grandes equipes, né? Mas o que mudou? Teve um crescimento? Ficou estagnado? Como que você vê esse mercado, Beto? Eu acho que a Stock Car ela tem altos e baixos, né? Mas esse ano a Stock Car ela teve um crescimento, né? Eu acho que a categoria, com a mudança dos carros, né? A chegada de novos pilotos, então a nova transmissão, né? A Bandeirantes, Sport TV, então muitos ex-pilotos de Fórmula 1, né? Hoje tem o Rubinho Barrichello, Felipe Massa, a chegada, o Ricardo Zonta, a chegada do Hélio Castro Neves, né, que entrou esse ano, quer dizer, então a categoria ela tá, né, num franco crescimento, né, e eu acho que com a chegada dos novos carros, né, ainda isso traz realmente nova energia, né, novo combustível para a Stock, e eu acredito que isso atrai novas empresas, atrai novos investimentos, né, e deixa tudo mais ali interessante para novos players, né? Novos patrocinadores. Né? Isso é uma coisa bem legal que você comentou agora. Na verdade, as pessoas elas acompanham as estrelas. Eu vejo que o Brasil ele tem uma cultura de motorsports e, em geral, de acompanhar o seu ídolo, né? É o super-herói. Então, como você bem falou, tem grandes estrelas hoje, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, caras que passaram pela Fórmula 1, mas também, principalmente, uma grande novidade, Hélio Castro Neves, o cara que venceu 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis. Eu até vi aqui para ter certeza, junto com Al Unser Jr., AJ Foyt e Ricky Mears. Então, é um grande nome, provavelmente o ano que vem vai tentar bater o recorde para virar pentacampeão. E você, de alguma maneira, cuidou, é um guarda-chuva da tua empresa, essa chegada também, ou esse acompanhamento do Elinho na pista, né? A gente teve, né, tá tendo prazer, né, a gente acabou fechando uma parceria com o Hélio, a Stock Car acabou trazendo o Hélio para a Stock, e recentemente a gente fechou uma parceria com o Hélio, de ajudar ele nesse processo de captação de patrocínio, né, de buscar oportunidades aqui no Brasil. E é uma oportunidade única, né? Então você vê, por exemplo, o Elinho é um cara super carismático, correu a vida toda nos Estados Unidos, né? E ele vai fazer a primeira temporada completa dele na Stock Car, né? Então é um cara, hoje, acredito que, assim, né, de títulos, de conquista, com certeza é o maior... Não, um grande nome. É o grande nome, né? O maior piloto brasileiro em atividade hoje que tem né, esses títulos. Então, eu acredito que é um nome muito forte, né? Então, para uma marca, né, se associar com o Elinho e hoje querer divulgar um novo produto, querer aparecer, né? Tá em associação com automobilismo, com tecnologia... É uma oportunidade realmente, vai ser difícil ter outra, né? Exatamente. Ele correu a vida toda lá fora, então... E eu tive a oportunidade de acompanhar o Elinho desde a Indy Lights,
até uma curiosidade, eles eram menores de idade e, sendo menores de idade, eles estavam sob o guarda-chuva da Philip Morris. Philip Morris, que tinha Marlboro Brazilian Team, que patrocinava Emerson, Ayrton Senna, Raul Boesel, tinha um grande guarda-chuva embaixo desses caras todos, em cima desses caras todos. E o Elinho, por ser menor de idade, ele não podia ainda ostentar a marca Marlboro no peito lá nos Estados Unidos. Então eles usavam a Ruffles, ou seja, Que Bom, que faziam parte do grupo Philip Morris. E quando ele completou 18 anos, eu nunca vou esquecer, ele no box, ele mesmo costurando o logo, que ia ser a primeira vez que ele ia utilizar o logo da Marlboro no macacão. E a partir dali foi uma jornada só de sucesso, né, Beto? E impressionante o que ele conquistou, e principalmente para o mercado norte-americano, ele virou um top star, participando até da Dança dos Famosos. Você lembra disso? Eu lembro. Eu fui para os Estados Unidos em 2009, para Miami, e encontrei com ele lá, né? Então, um cara super carismático. Lá nos Estados Unidos é incrível, né? Como as pessoas gostam dele, né? Então, e naquela... Assim, né? Até hoje, né? Então, eu lembro que naquela época a gente olhava, outdoor era o Elinho, né? Anúncio, Elinho. Então, assim, eles usam muito a imagem dele, né? Então... Era incrível, assim. Ele ganhou, né? Inclusive, essa Dança dos Famosos, né? Depois, acho que ele participou de outras edições, sim, mas acabou que não ganhou. Mas ele acabou ficando uma celebridade lá, né? Era um campeonato, né? Muito parecido com a Dança dos Famosos aqui, sim, no Brasil, né? Similar, né? Lá com proporções, né? Totalmente diferentes. Então... ele, além de ser uma celebridade no automobilismo, ele acabou virando ali uma celebridade mundial, né? E é reconhecido até hoje, né? Nos Estados Unidos. Então, o Elinho, quando chega no aeroporto lá nos Estados Unidos, o pessoal já começa a tirar foto e tal. Então, é uma coisa realmente impressionante. E ele criou uma história muito, muito legal, que isso foi um projeto de marketing orgânico, que ele me contou isso. Eu quero que ele venha um dia aqui contar para a nossa audiência a história do Homem-Aranha, dele ter pulado no alambrado para comemorar. Eu lembro que reclamaram o pessoal e depois pararam de reclamar, porque aquilo serviu até como uma plataforma de mídia, de divulgação para a categoria. Usaram muito isso. Sim, virou a marca dele, né? Virou a marca dele, ele pulando na grade, se agarrando na grade para comemorar, para comemorar a vitória. Exato, inclusive tem um apelido, Spider-Man, né? Spider-Man, exatamente. O capacete dele tem aquela coisa das teias ali do... Isso. É incrível. E o americano gosta disso, né? Porque o americano gosta... A gente viu isso lá na NASCAR, viu isso na Indy, aquele show que acontece fora das quatro linhas, ou seja, sim, o grande espetáculo lá não é só na pista, né? É o que tem em volta, são as lojinhas, é a fidelização. Eu tive a oportunidade, Beto, de assistir uma corrida da NASCAR, logo em seguida a morte do Dale Earnhardt. Então o Dale Earnhardt Jr., ele tinha patrocínio, se não me falha a memória, que era, acho que com Budweiser, um carro vermelho, e era um carro da Chevrolet. Cara, você via as pessoas chegando na pista com um ice box, né? Com um Budweiser de Chevy, que era o carro da Chevrolet, e todos fantasiados, né, de Al Unser Jr. Eu te pergunto, a gente vai algum dia conseguir ver isso aqui no Brasil? Essa fidelização com a marca, a arquibancada cheia, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu vejo ativação muito nos boxes, mas eu ainda vejo muito arquibancada vazia. Você acha que tem alguma forma para a gente conseguir trazer de volta, encher as arquibancadas do autódromo? Olha, eu acho que tem, né? Eu falo isso porque eu tenho um filho agora de 3 anos, né? Então, antes de ter o filho, eu tinha uma percepção totalmente diferente, né? Depois que você tem o filho, você começa a ver realmente o quanto falta coisas, né? Para essa idade, essa faixa etária. Então, você vai tentar encontrar um tênis, não tem. Vai comprar um tênis de marca da Nike, não tem. Então, assim, são coisas que você vê que realmente, né? Então, aqui eu estou dando uma analogia disso, né? Mas, por exemplo, você vai comprar um ingresso de alguma coisa de dinossauro, né? Até uma exposição de dinossauro, você vai estar cheio. Não consegue. Então, existe uma demanda muito forte. Existe espaço, né? Existe espaço. Então, recentemente teve um evento para esse público, né? Festivalzinho, que é um evento interessante, e tá lotado.
Então, assim, eu acho que existe um trabalho que, se você pensar também, né, entender um pouco mais esse público, existe espaço. Então, por exemplo, o automobilismo, ele está na nossa cultura, né? Então, o pai passa isso pro filho, né? Então, eu dei um carrinho pro meu filho logo, né? Quando é criança, ele adora carrinho. Então, eu acho que essa cultura, você acaba passando pro filho, né? Então, ontem, domingo, eu levei meu filho para ir no Autódromo Interlagos. A gente ficou ali para ver os carros e tal. Então, e ele já curte isso? Ele já curte, ele gosta do barulho, né? Então, ele fica lá doido para ver os carros. Ele fala, olha lá, pai, olha lá o carro e tal. Então, tem mercado. Tá plantando a sementinha, já ele vai ter que trabalhar para o filho. Não. Assim, agora eu sei o lado de ficar vendo o filho correndo. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe mercado, né? Então, sim, eu acho que você tem como explorar isso, né? Então, falta entretenimento aqui, né? Você cria alguma coisa, todo mundo vai. Então, é só entender melhor, né, o que está faltando ali, porque o autódromo vai lotar, sabe? Então, eu acho que tem mercado para isso, né? Tem espaço. Tem espaço, porque todo mundo gosta de carro. Beto, o pessoal é fã de carro. Você tem alguns pilotos embaixo do teu guarda-chuva, um deles é o César Ramos, agora tem o Elinho Castro Neves. Qual a maior dificuldade na hora da captação do patrocínio? Eu vou colocar assim, como principais atributos desse personagem. O que é mais importante? A performance, o carisma, ele ser utilizado também numa ativação. Como que você consegue criar esse equilíbrio entre o cara ser um grande campeão ou simplesmente ele ser muito carismático e conseguir entregar aquilo para as empresas que patrocinam ele? Olha, eu acho que ele é um combinado de tudo, né? Eu acho que o piloto, ele tem que ter a performance, né? Ele tem que ser um piloto carismático fora das pistas, porque não adianta você, né, precisar ter as ações que são necessárias, né? O patrocinador, ele precisa do piloto ali fora, né? Para visitar um cliente, para criar uma ação né, externa e tal, e o piloto ir com a cara emburrada, né? Ou ali não ser uma pessoa simpática, né? Sim. Então, o patrocinador sente isso, né? Então, que ele tá, né, não está sendo ele natural, né? Então, eu acho que é um combinado de coisas. Se você tem um piloto que tem uma boa performance, é um piloto que, fora das pistas, é uma pessoa que né, é uma boa pessoa, se comporta, né, profissionalmente, né? Você tem todo esse combo, eu acho que isso seria a fórmula, né, perfeita, né? Então, acho que essa seria a fórmula ideal para você ter tudo isso. E o que você vê nas empresas? Por que as empresas... na verdade, quais atributos de motorsport que mais atraem as empresas para patrocinarem ou para fazerem eventos ou para fazer realmente uma integração daquele cliente dele? A gente vê isso até com corretores, a gente vê a Porto Seguro aí apoiando hoje a própria Fórmula 1, você vê Banco Santander, na verdade, fazendo ações com os clientes. Quais são esses atributos de motorsports que você consegue fazer uma ligação maior na hora de ter esse cara na pista? Eu acho assim, as empresas, elas buscam o automobilismo para se associar, né? De alguma maneira, depende da categoria, né? No caso, por exemplo, a Fórmula 1, eles buscam para se associar com performance, com luxo, né? Essa coisa toda. Mas eu acho que a Stock Car, ela tem vários tipos... Eu vou falar aqui da Stock Car, porque é a categoria que a gente está, né, mais inserida nela. Eu acho que a Stock Car, você não precisa estar com um produto exatamente associado ao automobilismo, né? Você não precisa ter um pneu para estar, né, claro, uma bateria, né, linkada direto, né? Então você pode criar uma campanha, você pode criar uma... Você mesmo já teve, acho que Natura, né? Dentro do teu guarda-chuva. A gente teve... que não tem nada a ver com o automobilismo. A Manco é um patrocinador nosso, né, que a gente levou para a Stock, hoje patrocina a equipe do Átila Abreu, a escuderia Bandeiras, que não tem nada a ver com automobilismo. Mas por quê? Porque a gente criou um projeto que faz sentido para a Manco, né? Então ela cria ações de relacionamento, ela cria campanhas que você entrega pro vendedor uma meta, e aí
ele ganha... De repente o prêmio é esse cara assistir no camarote, ter contato com os pilotos. Exato. Então, por exemplo, é que eu costumo falar, né? Então, a empresa, por exemplo, ela vai fazer uma ação em Goiânia. Então, vamos fazer um evento em Goiânia. Então, ela vai alugar um hotel, ela vai alugar uma sala de hotel, ela vai contratar uma agência de eventos para fazer o som, para fazer a ação, para criar ali todo um cenário, para fazer o buffet, o A e B, né? Você cria toda uma estrutura e logística para levar esse pessoal até lá. Então, você tem ali um investimento razoável para criar essa ação. E ela vai ter que criar essa ação em vários locais, porque ela tem o representante dela, que ela precisa se comunicar com ele, ou ela precisa criar ações no Brasil inteiro. Então, isso tem um custo elevado. Então, por exemplo, a Stock Car, você tem um projeto que está pronto, que ela vai passar em Minas Gerais, ela vai passar em São Paulo, ela vai passar em Goiânia e está pronto. Você só precisa pegar o cliente e levar ele até lá. Você não precisa alugar o hotel, você não precisa... O resto já tem essa infraestrutura. E tem tudo pronto. Você tem ali o storytelling contado, você tem ali o vilão, você tem o mocinho, né? Você tem a história toda pronta. Você só precisa levar, né, os convidados. Então, por exemplo, você vai apresentar um lançamento de um produto. Você pode fazer isso no hotel? Você pode fazer no hotel. É legal? É legal, só que você faz isso... Mas na pista tem outro apelo, né? E você faz isso o ano inteiro. Sim. O cara já faz isso. Pô, faz um negócio diferente, sabe? Faz lá num camarote e lança lá o produto. Fala, pessoal, bom dia, vocês estão aqui no camarote, vou lançar o meu produto. Tem outro apelo, né? Lança igual. Ó, a gente está lançando esse produto X. Bom, agora terminando de lançar o produto, agora vocês vão curtir o café da manhã aqui com a gente no autódromo, daqui a pouco vai subir o piloto aqui... Aí o piloto sobe, a gente vai entrevistar o piloto, como é que vai ser seu final de semana hoje? Aí o piloto vai falar, que posição que você vai largar, né? Então, o cara passou o final de semana diferente. Ele tem uma imersão diferente. Sabe que você está colocando uma coisa que até na indústria automotiva, a gente participa de muito evento de lançamento de produto ou de test drive. É tudo igual. Só que agora o que eles fizeram de diferente, que isso eu acho legal. Por exemplo, um formato, ao invés de ter, parece que volta esse ano aqui, mas ao invés de ter aquele tradicional salão do automóvel, passou a ter o Festival Interlagos, tanto de 2 rodas quanto de 4 rodas. Então, esse cara passa a ter experiência que ele não tinha antes. Ele via lá um carro parado num stand, hoje ele consegue andar naquele carro, ele consegue entrar no carro. Antigamente até isso era difícil. E para nós jornalistas também, a gente comentava um pouquinho antes nos bastidores, o circuito Velocitar. Ele é muito utilizado não só para categorias como a Porsche, como Stock Car, mas também para a gente andar com carros de alta performance e conhecer realmente os principais atributos daquela máquina. Quais autódromos de São Paulo ou do Brasil você vê com capacidade e infraestrutura para eventos? Você costuma fazer eventos? Então, é justamente isso que você falou. Eu concordo plenamente. Você mudou um pouco né, a dinâmica do negócio, já ficou muito mais interessante, né? Sim, tem outro apelo, né? É outro apelo, já criou uma experiência, né? Então, você vê, e eu tenho certeza absoluta que os resultados já são diferentes do que é o salão do automóvel. Sim. Né? Pode ser que até o investimento seja quase o mesmo ou até menor. Né? Em geral é menor. Então, né? E você já vê que o resultado já é outro, a experiência já é outra, né? E de autódromo, o que eu acho? Que eu vejo assim, né? Tem estruturas muito boas, o Velocitar é incrível, né? Espetacular, né? É espetacular, apesar de ser um autódromo particular, né? Mas a estrutura, né, que o Eduardo Souza Ramos criou lá é inacreditável. Né? Mas você tem, por exemplo... São Paulo está bem preparado para receber cliente, para fazer... São Paulo está super. Interlagos está... Mas o único problema de Interlagos é a agenda, né? Porque você tem muitas categorias correndo em Interlagos. Você não tem uma janela, né? Então você tem uma janela. E a janela que você já tem algumas fábricas que já conseguiram esse espaço. Sim. Então, aí você tem outros autódromos que ficam, acho que mais afastados, né? Que eu não sei se talvez... Capuava estavam fazendo muita coisa. Mas eu acho que a Capuava já não estão fazendo muito mais, né? Porque eu não sei se depois, né, da morte do Diniz. Eu não sei se continuou. Sim. Mas você vê, são autódromos, né?
particulares, né? Sim. Então, acho que vale a pena, né, a gente ter mais investimento. E ter um investimento para melhorar essa E não só em São Paulo, né? Tem demanda, né? Eu acho que se montar um autódromo vai ter demanda. Um grande absurdo para a gente que acompanhou tanto, né? Era terem destruído Jacarepaguá, né? Não, Ou seja, né? Cara, ao invés de melhorar, fizeram, claro, a Vila Olímpica e tal, mas não tem mais nada. Não existe autódromo no Rio de Janeiro. Aí falaram de pista de rua, mas aí fica muito também na fantasia, né? Não, aquilo no Rio foi uma dó, né? Imagina, os pilotos gostavam da cidade, gostavam do traçado. Podia usar aquele espaço, né? E de repente ter, né, adequado. E fazer uma integração até com os outros. Podia ter feito o autódromo lá, ter feito a vila, ter feito tudo lá, né? Então acho que era uma questão mais. Uma pergunta polêmica para você. Pai de piloto é mãe de Miss? Existe? Não precisa nem falar nome, mas você... Porque eu sempre escutei isso e você geralmente trata... O primeiro contato, muitas vezes, é com o pai do piloto e não com o piloto, que é esse cara que está, até aquele momento, de ter uma gestão profissional, o cara que você vai falar é com o pai, né? E eu sempre escutei isso, que pai de piloto é mãe de Miss, mas desde a época do kart. Existe isso ainda? Você acha que está mais profissional? Hoje você ainda encontra alguns pais de piloto mãe de Miss? Sempre vai ter. Sempre vai ter, porque pai é pai, né? Não tem jeito. E assim, é difícil você saber, né, lidar com isso, né? Então, e o pai, querendo ou não, ele, né, tá ali. Então, é complicado você, né, ter essa... Você vê o próprio Lewis Hamilton com o pai dele, né? Teve que se afastar, precisou se afastar para o cara conseguir trabalhar sossegado, né? Exato. Então, é um momento delicado ali, né? Então, você saber até onde você, né, pode ir. Então, mas hoje em dia, os pilotos... o pai, ele vai até um momento ali, né? Por exemplo, ali na Stock Car, basicamente... Você já não fala mais com o pai, né? A molecada já... Os caras já entendem que... Né? Já são... Eles entendem que uma gestão profissional é importante. Tudo, o pai fica só ali e o filho já decide tudo, né? Então... Já faz tudo direto, né? Que legal. Beto, outra coisa, antigamente a gente via esse moleque que começava a treinar no kart, a primeira coisa que ele pensava era sair do país, ou seja, ele procurava usar o kart como um trampolim, até porque a gente sempre foi meio capenga de categorias de Fórmula, base aqui no Brasil. Começou, lá atrás tinha, né, na época de Fórmula Chevrolet, Fórmula Ford, Fórmula Renault, mas acabou um pouco isso. A gente não vê mais como uma base, como um trampolim para alçar um grande voo. Esses caras ou vão para fora para fazer Fórmula ou ficam no Brasil para participar da Porsche Cup, ou da Stock, ou da Copa Truck e tal. Você vê esse moleque começando e ele já não pensa mais, porque é aquele pensamento errôneo, né? Tem que chegar na Fórmula 1. Cara, é isso aqui, o percentual de chance desse moleque chegar na Fórmula 1. Mas tem já... o profissionalismo dentro do Brasil, para esse cara ficar no Brasil, ele começar a carreira dele pensando, não, eu quero chegar na Stock Car, e ao invés de eu quero chegar na Fórmula 1? Difícil, né? É difícil. Hoje você tem categorias, né? Tem o próprio Gastão, tá fazendo um trabalho muito... Gastão Fraguas. Tá fazendo um trabalho muito legal. Foi campeão mundial de kart, inclusive, né? Exato. Ele e Rubinho Carrapatoso, e nunca tão reconhecidos aqui no Brasil como foram lá fora, né? Exato. Eles estão fazendo um trabalho muito legal, que estão tentando justamente, através desse déficit que você falou, né? Eles estão justamente, né, se esforçando para que a molecada ainda tem uma base aqui antes de sair, né? Para sair muito mais preparado, né? Então é importante, antes de você, né, sair, você ter essa base, né? Então, o kart é fantástico, né? Você vê a qualidade dos pilotos no kart. A gente tem uma qualidade de piloto brasileiro incrível. Mas bom celeiro, né? O Brasil é um bom celeiro de pilotos, né, Beto? Fantástico. Assim, cada hora que surge, você fica ali em Interlagos 2 minutos, você olha e você fala, não acredito. Cada hora que surge um, que é um melhor que o outro, assim. E aí, realmente, né? Você tem ali a base do Fórmula, mas aí chega ali no Fórmula, você já vê que, sabe, a gente fica... Ainda não sei qual que é o... Porque, assim, orçamento não é.
Porque até o Gastão, o pessoal faz de tudo para ajudar no orçamento. Você vê que os custos estão realmente dentro ali da realidade, né? A gente sabe que lá fora os pilotos vão gastar equivalente, né? Sim. Até mais, né? Então, eles ainda subsidiam, faz várias formas ali de ajudar isso, né? Então, realmente é complicado ali você tentar chegar. Eu acho que deveria estar lotado né? E são categorias que têm um suporte profissional por trás, né? Você tem ali a própria Vicar que está ali por trás, você tem, né, todo um suporte que ajuda, né, os pilotos. Essas categorias, desculpa, como por exemplo a NASCAR aqui do Brasil, ela tem algum link com a NASCAR? Ou seja, existe algum tipo de premiação, alguma cereja do bolo para esse cara fazer uma categoria aqui no Brasil e já ter um acesso, nem que seja para testar um carro lá fora? Existe alguma categoria que proporcione isso? Então, que eu saiba, a NASCAR, eu acho que eles começaram a pensar nesse caminho. Nesse formato. Né? A NASCAR começou a ter a chanceler da NASCAR mesmo, né? Já começaram a ter esse movimento. Parece que eles vão mudar o carro para o ano que vem, já estão fazendo esse trabalho, já começaram a trazer pilotos, já começaram a desenvolver isso. E provavelmente eles devem fazer esse intercâmbio cedo ou tarde para começar a fazer esse... Só que a NASCAR lá fora é muito complicado. É muito grande, né? O Elinho correu o ano passado de NASCAR, né? E lá é um negócio muito competitivo, né? Mas o Nelson também já correu de NASCAR. E um pouco até blindado, exatamente. A gente já teve alguns brasileiros. Esse moleque que começa aqui, pra gente finalizar, Beto, passa um tutorial de como esse cara que quer começar a carreira dele, qual o primeiro passo? É simplesmente entrar no kart, ele já começar a pensar numa gestão profissional para cuidar da carreira dele? Como que você vê isso, esse início, esse pontapé inicial? Eu acho que sempre é importante ter alguém por trás, né? Desde o começo? Eu acho que desde o começo... Eu sei que é complicado, né? Porque existe todo um orçamento e tal. É lógico, se a pessoa tiver condições, é evidente que uma boa assessoria por trás, isso é fundamental, ajuda realmente a pôr ele no caminho certo, né? Mas o caminho ideal realmente é o kart, começar desde pequeno, né? Fazer toda essa... E ver se gosta, né? Porque às vezes até um pouco tem imposição dos pais, né? Querem se projetar no filho. Sempre assim, né? Vai ser do ramo, né? Se o cara vai realmente curtir aquela história. O pai começa, né, com essa cultura, traz, e o filho normalmente segue, né? Sim. E depois do kart, ele vai até fazer campeonatos fora, né? De kart. Eu acho que essa base é super importante, né? Então, e depois os fórmulas, né? Eu acho que tentar fazer esse trabalho, né? E eu acho que o principal mesmo é você ter uma boa gestão também financeira, né? Porque normalmente os pais, eles começam a tentar começa a se endividar, sabe? Querer dar um passo maior que a perna. Deve de pai vendendo imóvel. Exato. Né? Para conseguir, para investir. Caro, né? Então, e é complicado, né? Então, você precisa ter um bom relacionamento. Por isso que eu acho que chega um momento da carreira que realmente é necessário você ter uma gestão profissional Uma gestão profissional. Porque se tem um cara que tem um conhecimento, ele vai conseguir, sabe, colocar na hora certa, no time certo, né? Certo. Esse menino... E ver o melhor caminho. Exato. Porque se também pôr no time errado, né? Então, eu acho que aí... perde o time, né? Certo. Beto, onde as pessoas te encontram? A Hublub pode encontrar com a gente no site, né? Hublub é H-U-B-L-U-B. Isso. .com.br, né? O Instagram é instagram.com/hublub, né? H-U-B-L-U-B, né? E a gente faz esse trabalho, né? De fazer a gestão dessas marcas, né? De ativação. Nosso foco realmente é em ativar as marcas com os investimentos esportivos, né? Então, a gente faz mais esse trabalho de ativação no mercado de esportes, no mercado de automobilismo, né? Legal, Beto. Conheço essa figura aqui há 20 anos, grande profissional, e estaremos mais próximos dele na pista e ele com a gente aqui. Obrigado, Beto. Obrigado, Alex, pelo convite. Foi muito legal bater um papo com vocês. Legal, gente. Sucesso. Valeu, gente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.